até que eu lembro que a minha declaração foi no Ano Novo Bahá'í, na festa de Ano Novo Bahá'í, né? Mas nesse meio tempo teve algumas provas também. Antes de eu me declarar, teve algumas provaçõezinhas aí, principalmente com relação ao meu querido pai. Meu pai conhecia a Bíblia como ninguém. Até hoje eu não encontrei ninguém assim, só um Bahá'í iraniano, né, no Brasil, que ele realmente conhecia também muito a Bíblia. Mas meu pai conhecia a Bíblia como ninguém. E eu, né, na minha rebeldia toda, falava com ele: Cristo já voltou, não sei mais o quê, e era brigando, sabe? Porque vai barrar é isso. Meu pai começou a ficar apavorado. Um dia ele correu atrás de mim com um cinto quando eu falei que Cristo tinha voltado. Ele achou uma coisa absurda que eu estava falando e ele ficava muito preocupado com que era isso que eu estava me envolvendo. Inclusive, eu lembro que teve Zezé, querida, não era Bahá'í, eu me declarei antes dela. Ela fez uma reunião na casa dela quando ela completou 30 anos, e nessa reunião ela se declarou. E meu pai foi escondido nessa reunião. Ficou ouvindo da janela o que estava sendo falado ali. E aí eu deixava também folheto, deixava uma coisa, deixava outra, né? Mas aí a outra prova foi que eu conheci um rapaz e ele era assim, lia muito Krishnamurti. Você conhece Sim. Krishnamurti? E uma das coisas, apesar dele ter muitas coisas interessantes, ele é contra as religiões, né? Ele acha que É. isso é como se fosse um ópio, tudo isso, né? E esse rapaz me passou esses livros e eu comecei a ficar, né, me deu um nó na cabeça. E aí eu me afastei das reuniões e tudo. Aí, nessa época, Charla, filha de Dona Tuba, que era mais ou menos da minha idade, me procurou. E aí, Dona Tuba, que teve uma conversa comigo, e aí, né, esclareceu muita coisa, e eu fui retornando, né? Muita história, viu? Não tem importância. Está muito linda, porque, sabe, Virgínia, como nós, esse objetivo, como nós já dissemos, é para mostrar para outros jovens de todas as idades, que eu sempre tenho dito isso ultimamente. Aqueles como nós que se aposentou, tem muitos que pensam que a vida agora acabou. Outros que Aham, se aposentou pensam que a vida agora começou. Então, exato. tem aposentados de todas as nuances de pensamento e jovens, Uhum. para ver como é que é a história de cada um de vocês, que são de nós, né, que somos pioneiros, tivemos essa oportunidade. Olha que o caminho não é melzinho na chupeta. Às vezes tem grandes dificuldades, passa por grandes provações, mas eu sempre lembro das palavras ocultas de Bahá'u'lláh, quando ele diz que exteriormente, as provas, né, exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Então, muitas É vezes, verdade. você está contando aí, nós vamos desvelando esses mistérios, que às vezes as provações, você vai chegar no ponto que seu pai foi um dos barrais mais queridos que o Brasil já teve. Tomou conta Poxa, de Sede Barra, e a história dele como Barra é maravilhosa. E uma hora dessa ele está no céu nos assistindo. Mas olha como é que aham. começou a história. Correu atrás Pois da é, filha Barra foi com um cinto na mão. E um cinto, porque eu falei que, né, Bahá'u'lláh era a volta de Cristo, que Cristo já ele tinha já voltou. voltado. Ele ficou: como que eu conheço a Bíblia tão profundamente? Eu não estou sabendo disso. Que história é essa? Você está maluca, né?